Os 7 cardeais brasileiros que vão integrar o conclave de escolha do novo Papa já estão a caminho de Roma. A comitiva brasileira deve chegar ao Estado do Vaticano até amanhã, onde participa das cerimônias do funeral de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira. A gente mostra agora quem são os cardeais brasileiros que estão a caminho da Itália. A gente tem uma primeira tela para você. Olha só, o principal cardeal, assim, talvez o mais tradicional, porque ele é arcebispo de São Paulo, é Dom Odilo Scherer. Também está a caminho do Vaticano o arcebispo do Rio de Janeiro, que é Dom Orani João Tempesta. O cardeal Dom Paulo César Costa é da Arquidiocese de Brasília e é um dos cotados aí que podem assumir o posto de Papa. Também está a caminho no avião o arcebispo da Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Nós temos também mais 4 cardeais a caminho da Itália, isso a gente mostra para você numa próxima tela. Dom Sérgio da Rocha, ele que é da Arquidiocese de Salvador. Tem ainda Dom Jaime Spengler, que é da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Raimundo Damasceno, que é o bispo emérito da Arquidiocese de Aparecida, e ainda Dom João Brás de Avis, que é o emérito de Brasília. Desses 8 cardeais, 7 são votantes, exceto quem não vota é Dom Raimundo Damasceno, esse que é o terceiro aí que aparece na sua tela, isso porque ele já tem 88 anos de idade, a idade com a qual faleceu o Papa Francisco, por isso ele não vota, ele pode ser votado, o que é muito pouco provável, mas os outros 7 que nós trouxemos aqui para vocês, todos eles são eleitores do conclave. Os cardeais são os principais conselheiros do Papa e são escolhidos por ele para ajudar a governar a igreja. No atual grupo, 108 dos 135 cardeais que poderão votar foram elevados ao posto pelo Papa Francisco. Ao longo do seu pontificado, ele priorizou a escolha de cardeais de países da Ásia, África e latino-americanos. De acordo com as regras estabelecidas pelo Papa João Paulo II, lá em 1996, o conclave deve começar entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia do Papa anterior. No caso atual, a previsão é que esse conclave comece no início de maio e não há prazo para que ele termine. Só para a gente trazer aqui um dado interessante para você que nos acompanha e debater isso aqui no nosso jornal, o conclave mais longo da história da Igreja Católica durou quase 3 anos e que levou à eleição do Papa Gregório X, concluída em setembro de 1271. Pois é, sobre o funeral do Papa, os próximos passos são os seguintes. A gente tem até uma lâmina aí que a gente preparou. Amanhã, na quarta-feira, o caixão com o corpo do Papa ele vai ser levado na capela da Casa da Santa Marta para a Basílica de São Pedro, para que os fiéis possam prestar suas homenagens. O funeral do Papa Francisco vai ser no sábado, às 5 da manhã, no horário de Brasília, e às 10 horas, no horário de Roma. Esse prazo longo, de mais de uma semana, ele é necessário para permitir a chegada e despedida de chefes de Estado durante todo o mundo. A gente preparou aí uma tela para vocês falando sobre esse rito aí, na verdade, de despedida. Esse rito fúnebre, né, na verdade, ele é dividido em 3 etapas. A primeira, que é a confirmação ali da morte e a preparação do corpo, em que vão identificar a morte ali do Papa. Chama o nome do Papa, se ele não responde, depois quebra um anel, que é um rito que acontece, que depois que declara essa morte do Papa é a destituição do anel papal, né? Cada Papa usa um anel feito sob medida, com a imagem gravada de um homem pescando em um barco em referência ao Evangelho de Mateus. E depois que é constatada toda a morte do Papa, como a gente viu ontem, o Léo mostrou aqui no jornal, os aposentos papais eles também são trancados com uma entrada proibida, que é uma prática tradicional para evitar saques. Passado esse primeiro rito, né, essa primeira fase, que é a confirmação da morte e a preparação do corpo, começa a exposição do corpo e as homenagens. Essas homenagens elas já começam a partir de agora, mas que o Papa ele vai ser vestido com uma
uma simples batina branca e vestes vermelhas, e ele é colocado em um caixão de madeira simples. E esse caixão vai ser levado na quarta-feira, agora amanhã, em uma procissão até a Basílica de São Pedro, onde vai ocorrer a exposição pública do corpo pelos 3 dias seguintes. E aí, como eu disse, só no sábado que vai acontecer esse funeral, que é chamada Santa Missa Exequial do Papa Francisco. Vai ser sábado, às 10 horas da manhã no horário de Roma, 5 horas do horário aqui de Brasília, na Basílica de São Pedro. E após essa missa fúnebre, o corpo do pontífice ele vai seguir em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde ele vai ser sepultado. E aí tem esses ritos, mas o Papa Francisco ele fez uma simplificação há pouco tempo de todos esses ritos aqui de como seria esse funerário, né? Esse velório do Papa, né? Ele simplificou alguns ritos, né? Que passam 5 meses antes de morrer. E uma dessas alterações, eu anotei aqui pra gente, é que permite que o sepultamento dos papas ocorra fora do Vaticano, atendendo a um desejo ali do Papa Francisco de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore. E também ele eliminou a exigência de 3 caixões tradicionais. Agora vai ser só um caixão, apenas uma estátua de madeira revestida por zinco. E a simplificação, né, segundo o Papa, visava enfatizar mais que o funeral fosse de um homem simples e não de um homem todo-poderoso, né? Todas essas características que era do Papa Francisco de ser um homem simples. E uma última etapa que ele também retirou foi a exigência de que o Papa fosse colocado em um caixão que fosse elevado na Basílica de São Pedro para exibição pública. Ele retirou essa obrigatoriedade. Então a gente viu uma simplificação de todos esses ritos também. Justamente, ele tinha muito medo, Letícia, e é o que ele queria combater, é que fosse enterrado como um verdadeiro imperador romano, como alguns papas no passado, né? Não sabemos se por vaidade ou por seguir a tradição que já estava previsto ali no direito canônico, mas Francisco tinha muito incômodo de ser enterrado como um imperador romano, por isso que ele não quer até que o seu corpo fique exposto ali na Basílica de São Pedro, e é interessante porque essa igreja de Santa Maria Maggiore ela fica fora dos perímetros ali do Vaticano. Ela fica em Roma, mas bem distante do perímetro do Vaticano, ou seja, está fora do estado do Vaticano, mas mesmo assim ele preferiu ser enterrado nessa igreja, onde já tem o corpo de outros 5 papas, mas o primeiro, se eu não me engano, o último, se eu não me engano, foi enterrado em 1903 nessa igreja de Santa Maria Maggiore. E o Papa Francisco tinha uma devoção muito grande nesta igreja, sempre antes de tomar uma grande decisão ou antes de fazer uma viagem episcopal, uma viagem para outro país, ele ia orar nesta igreja pedindo aí a proteção de Nossa Senhora. Ou seja, a gente tem todo um simbolismo. Eu destaquei aqui também, já que a gente está mostrando o caixão ali do Papa Francisco, ele está vestido com uma casula vermelha, que é um manto que os padres, bispos usam em ocasiões especiais para celebrar uma missa. Ele usa também uma mitra na cabeça, que é um chapéu, né, em forma de cone, que é uma referência ao papado, mostrando que ele era um papa. Ele também está na mão com um anel, só que ele está com um anel que é similar a esse anel do pescador, que foi destruído o anel de ouro. Francisco está usando no enterro, aí no velório, um anel de prata que ele usou durante o papado. Tem também um terço e o caixão, como a Letícia bem destacou, ele é de zinco revestido com madeira, e com uma madeira simples, não é uma madeira nobre, cipreste e carvalho, como ocorreu com os outros papas. E a partir de agora, né, Léo, fica a expectativa de quando vai acontecer o conclave, que é quando vai ser escolhido o novo papa. A gente preparou uma arte para mostrar para vocês aí na tela, porque é o seguinte, esse conclave não tem uma data exata para poder acontecer. Pode acontecer de 15 a 20 dias após a morte do papa. Essa votação, como a gente já mencionou, é com cardeais, com menos de 80 anos que eles podem votar, e as votações elas acontecem ali na Capela Sistina. Para ser eleito, o cardeal precisa receber 2/3 de
todos esses votos, que eles são secretos e queimados após a contagem, né? Ao todo podem acontecer até 4 votações diariamente, sendo 2 pela manhã e 2 pela tarde. Se depois do terceiro dia de conclave a igreja continuar sem papa, é feita uma pausa ali de 24 horas e para meditação e oração ali dos cardeais, e depois pode ser convocada novas votações. Atualmente são 252 cardeais que integram esse grupo, sendo 8 brasileiros, mas como a gente falou, só 7 podem votar, porque um deles já tem mais de 80 anos, e desse grupo de 252 cardeais, 135 eles têm menos de 80 anos, ou seja, eles são aptos para poder participar dessa nova eleição. E após, quando é anunciado, chegou a esse consenso ali de 2/3 da votação, é feito esse anúncio. Esse anúncio do Papa, ele é anunciado na Praça de São Pedro. O pontífice, ele é apresentado diretamente ali da sacada da Basílica, onde é proclamada aquela frase famosa, habemus Papa, né? Temos um Papa. E aí, a partir daí, o cardeal, ele é eleito, a igreja questiona se ele aceita ser o cargo de Papa, e se ele concordar, ele tem que escolher um nome religioso ali para o seu papado, e em seguida ele é levado ali para um ambiente que é conhecido como Sala das Lágrimas, onde ele veste as vestes papais. A gente abriu esse jornal de hoje respondendo a principal pergunta aí do chamamento da nossa live, né? Da nossa chamada, falando quais são os próximos passos agora com a morte do Papa Francisco. Mas agora já incluindo a Larissa também, que está na redação de O Tempo em Brasília, nessa conversa, Larissa, agora a gente passa a bola para você, porque, como a gente explicou, tem essa expectativa de que líderes de vários países estejam presentes nesse funeral, não só pela importância religiosa de Francisco, mas porque ele era um chefe de Estado. Lula já confirmou que vai ao velório, e a comitiva, ela tá bem grandinha, essa comitiva brasileira, né? Tá sim, Léo, Letícia, essa comitiva que inclusive vai fazer com que o presidente Lula tenha que cancelar agendas que estavam inicialmente previstas para essa semana, inclusive em outros estados, né? Mas até agora temos confirmados ali de chefes dos outros poderes, além do presidente Lula, temos o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, temos também o presidente do Congresso, do Senado Federal, o Davi Alcolumbre. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ainda a assessoria do deputado ainda não confirmou se de fato ele vai integrar essa comitiva que vai, portanto, para o funeral do Papa Francisco. Então, essa comitiva toda, além, né, desses nomes que eu falei, também outros parlamentares e outros ministros de Estado vão integrar o grupo e embarcam na quinta-feira de noite para o Vaticano, né? E aí agora é aguardar conforme vai ocorrendo essa confirmação de outros nomes. Inclusive, eu estava até confirmando aqui em relação a essa presença ou não de Hugo Mota na comitiva, e realmente ainda não tem uma resposta oficial, Léo e Letícia. Hoje o presidente Lula até chegou, né, Léo, a falar sobre essa morte do Papa Francisco, e ele questionou a demora para escolher um Papa latino-americano, que segundo ele está errado. A gente tem uma sonora sobre isso? A gente consegue ouvir agora? Ô, gente, quantos anos que existe a Igreja Católica? 2.000 anos, Paulinho. E pela primeira vez, um Papa latino-americano, na região mais católica do mundo, algo está errado. Larissa, Lula querendo aí fazer coro para a gente ter um Papa brasileiro, né? Olha aí, olha aí, né? Mas essa relação, digamos assim, essa admiração que o presidente Lula tem pelo Papa
pelo Papa Francisco, né, tinha pelo Papa Francisco, já era muito conhecida, né, também a primeira-dama Janja, também já era algo já registrado em imagens, etc. Então, esse anúncio, né, essa confirmação da presença de Lula e a comitiva presidencial, ela já era muito aguardada, né, Léo e Letícia? E antes da gente seguir, eu estava, inclusive, acompanhando uma entrevista do padre Fábio de Mello, minutos antes da gente entrar no ar aqui, ele falava ali com a Globo News, e eu não tinha um conhecimento tão profundo realmente assim dos principais traços de personalidade do Papa Francisco, se é que a gente pode dizer assim. E me chamou muita atenção, quando eu vi ali o padre Fábio de Mello falando, que era a questão do humor, que o Papa Francisco era uma pessoa muito bem humorada. E aí ele chegou a escrever um artigo no The New York Times, no ano passado, defendendo ali o poder, entre aspas, de se ter humor no dia a dia. E aí tem uma frase destacada desse artigo que me chamou muita atenção, que ele fala, olha, é inevitável, as tristezas na nossa vida, elas são inevitáveis, né? E que fazem ali parte de todo o caminho. Aí abre aspas, mas é importante evitar chafurdar em melancolia a todo custo, não deixar amarrar o coração, fecha aspas. Essa frase que constava nesse artigo do Papa Francisco, defendendo realmente o bom humor. Então, eu acho que isso também é muito simbólico, né, de como a Letícia mostrou aí pra gente, detalhou, né, tudo que Francisco solicitou que fosse, entre aspas, cancelado em seu funeral, né? Você também, Léo, destacou ali alguns pontos importantes sobre não dar esse ar de muito requinte, de um requinte excessivo para o funeral dele. E eu acho que quando a gente pensa nesse lado muito humano do Papa Francisco e falando do poder do humor, algo tão, de fato, característico das pessoas que querem, enfim, passar suas mensagens, mas passar a mensagem de uma forma mais leve, né? Acho que faz toda a conexão. Ele pedir para ter esse rito de funeral mais simples, com essa conexão desse traço de personalidade dele. E aí é interessante observar que, conforme as notícias vão chegando, a gente vai entendendo um pouco mais sobre como era o Papa Francisco, né, gente? Mas, voltando no ponto da comitiva, Lula tinha, se eu não me engano, 2 agendas importantes para essa semana e que tiveram que ser canceladas, né? Acho que a gente pode dizer assim, tiveram que ser canceladas em função dessa viagem para o Vaticano. E, para além disso, né, gente, eu acho que era uma semana muito decisiva para o presidente Lula e para o governo federal, quando a gente pensa em relação ao Congresso Nacional, por 2 questões. Primeiro, o PL da anistia, né? A gente sabe que tem um requerimento de urgência aprovado para a votação do projeto que anistia os envolvidos nos atos de depredação de 8 de janeiro. Essa questão vai ser debatida na reunião de líderes na quinta-feira, com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Então, a gente vai ter uma decisão ali se, de fato, esse requerimento vai a plenário, se ele vai ser apreciado pelos deputados. Caso esse requerimento seja chancelado pelo plenário, é uma derrota para o governo federal. E um outro tema muito importante, eu convido também depois todo mundo a acompanhar a nossa reportagem da Ana Paula Ramos, nossa setorista de Palácio do Planalto, que é o anúncio oficial de que Pedro Lucas Fernandes seria o novo ministro das Comunicações está completando hoje 12 dias sem uma resposta oficial se o deputado vai aceitar ou não. A gente lembra que Juscelino Filho saiu, pediu exoneração do cargo depois de ser denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. O cargo ali, né, ficou vago, mas pertencendo ainda ao partido, à União Brasil. A
ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a anunciar que Pedro Lucas Fernandes havia aceitado o convite, ele que é líder da bancada do União Brasil na Câmara, mas hoje, o dia inteiro, os assessores do União Brasil estão sendo questionados se, de fato, esse convite vai ser aceito por parte de Pedro Lucas Fernandes, se ele já foi recusado, se teria uma reunião do União Brasil, enfim, vários questionamentos e não há nenhuma confirmação. Então, 12 dias sem saber quem vai ser o nosso novo ministro das Comunicações. Então, esse também é um outro tema muito importante, porque, como a gente falava na semana passada, a pasta das comunicações é uma vitrine importante para que o governo consiga divulgar ações de relevância do governo federal, né? No sentido de levar internet de qualidade, de garantir inclusão, a TV 3.0 também, que tem sido muito comentada. E até agora estamos aí sem ter uma definição muito clara, pessoal, mas vai acabar sendo jogada, entre aspas, esses dois temas, caso o governo federal tenha que se envolver, de fato, nisso, muito provavelmente para a semana que vem. Articulações, negociações vão acontecer nos próximos dias, até essa viagem da comitiva para o Vaticano, claro, mas definições definições mais certas, né? Talvez só na semana que vem mesmo, Léo e Letícia. Larissa, o Roberto Melcaren, nosso diretor de imagem, está falando aqui que quase que estamos precisando de um conclave para escolher o ministro das Comunicações de tanta isso. Demora. Mas assim, depois eu quero até voltar no Papa e falar um pouco da personalidade mais bem-humorada dele, mas aproveitando que nós já estamos falando de governo Lula e Lula indo para o Vaticano, vai em breve, né? Para poder participar do funeral do Papa Francisco, nós já estamos quase na metade do terceiro ano de Lula 3 e ainda os mesmos erros desde o início de 2023 se repetindo, né, Larissa e Letícia? Com o Lula com dificuldade em dar uma resposta rápida para questões importantes do seu governo, deixando passar, assim, embates importantes dentro do próprio Congresso, fazendo com que o centrão, a oposição, acabe dominando as pautas. Infelizmente, esse exemplo que você trouxe é mais um, mostrando como que o governo Lula ainda não acertou o passo dele nessa caminhada, isso já ir caminhando para metade fim do mandato. A gente tem falado muito isso, né? O governo não consegue pautar, por isso que a oposição acaba pautando, o Congresso acaba pautando ali o debate público por falta ali, não é falta de matérias. A gente tem matérias importantes, tem algumas propostas que o governo tem mostrado, como a isenção do imposto de renda, PEC da segurança, mas o governo realmente não consegue pautar o debate público, a oposição fica pautando. Mas no caso ali do ministro das Comunicações é até engraçado, né? Mostra uma falta de prestígio mesmo, um desprestígio. Muito se falava, as pessoas brigavam para ser ministros, e aí a gente está falando de um partido ali, de uma pessoa, as pessoas não estão querendo ser ministros, né, do governo Lula, elas estão brigando ali para poder ver, no caso do União Brasil ali, quem que vai ser o líder do União na Câmara, tem muito mais prestígio nesse caso do que participar ali no governo Lula, isso aí realmente é um sinal. Pois é, eu fico pensando, Letícia e Léo, né, até agora a gente não viu nenhuma ameaça no sentido de tirar o Ministério das Comunicações das mãos do União Brasil, por exemplo, né? Mas eu fico pensando como que está a União Brasil nesse momento, né? Porque não dá para simplesmente desconsiderar um ministério do tamanho do Ministério das Comunicações, com a capacidade, acho que nem tanto com o orçamento, mas em relação à capilaridade, né? Como eu disse, as ações do Ministério das Comunicações, elas chegam na ponta, né? Elas são facilmente noticiadas no sentido de como alcançaram a internet, 5G, chegou a tantos municípios, ou a TV 3.0 vai poder beneficiar tantas localidades, ou seja, são ações que podem chegar na ponta com muito mais facilidade, que é justamente o calcanhar de Aquiles do governo federal, é justamente fazer com que uma informação qualificada e positiva do Executivo Federal consiga chegar nessa ponta, né? Consiga chegar nesse município, nesse cidadão ali que está insatisfeito, de repente, com alguma coisa. E aí a gente vê toda essa indefinição, eu fico pensando o que está acontecendo dentro do União Brasil mesmo, no sentido de, não, está garantido, então a gente pode esperar mais um pouco,
pouco, ou uma outra ala dizendo, não, gente, vamos correr, ou é realmente uma falta de consenso. O Pedro Lucas Fernandes não vai assumir. Quem vai ser esse outro nome? Qual vai ser o outro nome que vamos indicar? A gente lembra que na semana passada, se eu não me engano, chegou a circular a informação de que o próprio Juscelino Filho, retornando à Câmara para continuar cumprindo ali o seu mandato de deputado federal, já que havia deixado o posto de ministro das Comunicações, ele mesmo assumiria a liderança do União Brasil na Câmara, para então Pedro Lucas Fernandes seguir para o comando do Ministério das Comunicações. Então, as informações ainda estão muito desencontradas, né? Muita especulação, e é o que a Letícia falou, é um ministério sem, né, nesse momento sem comando. Então, eu volto também num ponto que é a continuidade das políticas públicas. É claro que a gente sabe que tem uma série de outros dirigentes ali, para além do ministro, mas, né, o comando principal vem da figura de um ministro, de uma ministra de Estado, e isso está sem. Fico pensando se algumas políticas públicas, por questões burocráticas até, de repente, uma assinatura ali que precisa para liberar uma verba, uma assinatura ali que precisa para liberar determinado início de programa ou continuidade de um projeto, de um plano, se isso não pode prejudicar, de fato, a continuidade dessas ações e, assim, prejudicar a população no geral. Então, aí a gente volta no ponto da Letícia, né? Mais uma vez, o governo Lula deixando escapar algo que não precisaria, né? Fazendo de algo que não precisaria ser um problema, se transformar num problema. Por quê? E começou desde o início ali, quando a ministra de Relações Institucionais vem dizer que ele, né, Pedro Lucas Fernandes é o novo ministro, ele aceitou, etc. E no dia seguinte tem uma nota do União Brasil para dizer que, olha, peraí, não foi bem assim. E a gente está completando hoje 12 dias sem uma resposta oficial, é a prova de que realmente as coisas estão muito soltas. E aí também tem uma outra questão, e a reforma ministerial, né? Muito se falou que seria feita para dar mais espaço para os aliados, para fazer com que o governo conseguisse comunicar melhor seus feitos, alinhar melhor, e também não, ela parou, né? Como o Léo disse, estamos aí quase na metade. Estamos quase na metade de 2025, terceiro ano desse governo Lula, e ainda as coisas muito soltas. Então, é preocupante nesse momento, e é preocupante esse vácuo, é preocupante o que a gente tem visto em termos de partidos que dizem que estão com o governo, mas, no fundo, parecem não estar, e quando vão votar no Congresso, realmente não estão em muitos momentos. E o que pode acontecer a partir de agora com o Ministério das Comunicações, né, gente? Larissa, infelizmente a gente tem essa constatação de que o governo não está conseguindo responder aos próprios anseios e o Lula, que sempre foi um bom articulador aí político de décadas, né? Não só como presidente, mas como líder sindical, parece que perdeu um pouco desse traquejo para conseguir lidar com novos parlamentares, com esses novos métodos de fazer política em Brasília. Mas a gente espera que ele não desista, pelo menos, da ida à Itália para acompanhar o funeral do Papa Francisco, e até para a gente poder retomar e poder amarrar também esse assunto sobre o conclave, sobre os próximos passos lá no Vaticano, né, Letícia? A gente tem também um material que mostra um pouco sobre quem são aí os cotados, os cardeais cotados a futuro Papa. São 9 nomes aí, a gente vai falar um pouquinho de cada um. O primeiro nome aí é um arcebispo de Marselha, um francês aí de 66 anos. Ele é conhecido ali justamente como o Papa Francisco, a gente estava falando ali do humor, né, do bom humor, por ser simples e ter uma comunicação ali descontraída. Eu queria até lembrar que a Larissa estava falando do Papa Francisco, ele até chegou, né, a falar de uma entrevista, o Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro, isso já mostrando ali o bom humor que ele tinha. Mas um dos cotados é esse arcebispo de Marselha. Ele nasceu na Argélia e ele tem ali uma proximidade ideológica ali com o que defendia o Papa Francisco, especialmente em relação à imigração e em relação com o mundo muçulmano. Ele, por conta, né, de ter nascido ali na Argélia, em uma família de imigrantes espanhóis, e eles mudaram para a França depois disso. Um outro cotado é o cardeal Peter Erdo, é um húngaro de 72 anos. Ele era candidato papal no último conclave de 2013, quando foi escolhido o Papa Francisco. Ele é
conhecido por ser pioneiro ali da movimentação da nova evangelização. Ele é considerado conservador. A gente vai ver que a maioria desses nomes que estão sendo cotados ali são que seguem mais ou menos ali a mesma política de ser do Papa Francisco ali, de fazer revoluções ali, defenderem alguns temas delicados da igreja. Esse não, ele já é conhecido ali, é visto como um conservador em teologia e em discursos por toda a Europa. Ele, inclusive, esse cardeal húngaro, ele causou surpresa no Vaticano porque durante a crise migratória de 2015 ele foi contra o Papa Francisco, que o Papa Francisco chegou a fazer um apelo, né, para que as igrejas acolhessem os refugiados, e esse candidato húngaro ele foi contra. Um outro ponto, um outro cotado aí é o cardeal, que é o secretário-geral ali dos bispos, é um maltês de 68 anos, né? Ele vem ali da Ilha de Gozo, né, que faz parte de Malta, que é o menor país da União Europeia. Ele foi nomeado pelo Papa Francisco para ser secretário-geral e é conhecido um cargo ali por anunciar as reformas importantes de Francisco. Um outro nome ali é o arcebispo ali de Barcelona, que é um espanhol de 79 anos, que também segue mais ou menos a mesma linha ali do Papa Francisco, de ser conhecido por ser modesto e bem humorado, né? Ele defende ali justiça social e ele defende a personificação de uma visão compassiva e inclusiva do catolicismo. O outro nome também ali é um cardeal italiano, Pietro Parolin. Ele tem 70 anos e ele é o favorito ali das casas de aposta, né? Ele foi um diplomata da igreja durante a maior parte de sua vida, e desde 2003 ali ele ocupa o cargo de secretário de Estado do Papa, né? Conhecido ali como um cargo de vice, como se fosse um vice-papa. E ele também foi um principal arquiteto ali da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã, que foi muito atacado por conservadores, a ala conservadora da igreja, por fazer um acordo desse, nomear bispos na China comunista. Ele é um dos mais cotados hoje, né? É um dos maiores, do favorito ali das casas de apostas. Tem mais falado no cardeal Pietro Parolin. Pois é, um outro nome, a gente tem um filipino, que ele é chamado como Francisco Asiático, por causa do seu comprometimento semelhante com a justiça social, e se for eleito, aí ele seria o primeiro pontífice asiático. Um outro nome ali, a gente tem o cardeal Joseph Tolman, um arcebispo ali de Nova York, e ele seria improvável, não é um dos mais bem colocados ali nessa disputa, vamos dizer assim, mas seria um primeiro papa ali dos Estados Unidos. Mas ele também tem uma política ali parecida ali com a filosofia do Papa Francisco também. Ele é o irmão mais velho de 3 irmãos, ele já afirmou que ele é um alcoólatra em recuperação, e ele é conhecido justamente por sua atitude de abertura em relação à comunidade LGBTQIA+. Um outro nome aí também, a gente já está chegando no final, é de um ganês, funcionário do Vaticano, que tem 76 anos, que é o cardeal Peter. Ele é de origens humildes, de uma pequena cidade ali da África, e alcançou grandes feitos ali na igreja, o que tornou um candidato a se tornar ali o primeiro papa da África subsaariana. E o último nome aí é que a gente tem um arcebispo de Bolonha, de 69 anos, que assim como o Papa Francisco, ele também morava em Buenos Aires, e ele é conhecido como padre de rua, que se concentrava ali nos imigrantes e nos pobres, e que também assim como o Papa Francisco, também não se preocupava ali com pompas e protocolos. Olha só, a Letícia trazendo aí então os 9 cotados. Eu vou colocar os nossos espectadores nessa conversa, porque a gente tem a participação do Joel que está sempre conosco todas as noites. Obrigado pela sua audiência, viu, Joel? E ele pergunta justamente o seguinte, o próximo Papa tem que ser com a idade tão avançada? Joel, na verdade, eu acho que isso é uma mera coincidência. O cardeal mais novo entre os brasileiros tem 57 anos, que é justamente o Dom Paulo César Costa, que é um dos cotados a ser Papa. Ele tem 57 anos e é arcebispo de Brasília atualmente. Na verdade, não precisa ter uma idade avançada, mas o cargo, o posto de cardeal, é um degrau abaixo do papado. Então, assim, para que uma pessoa chegue a esse nível, ela passou por várias etapas, né? Era seminarista, diácono, padre, bispo, arcebispo, ou seja, acaba que quando ele chega nesse posto
posto de ser elevado a cardeal, ele precisa já estar com uma idade avançada, porque estudou aí durante várias décadas e precisou fazer um trabalho exemplar na comunidade de onde ele vem para ser reconhecido pelo Papa a assumir um posto tão importante na Igreja Católica. Então acaba que todos, eu acho que não tem nenhum com menos de 50 anos, justamente por isso. Pois é, e tem alguns especialistas, eles até falam que a questão da idade vai ser contada agora para poder escolher nesse conclave, o novo Papa, porque a igreja não quer trocar ali, não quer que aconteça um novo conclave, então eles querem escolher, às vezes, agora talvez, né, tem expectativa que tem essa tendência de escolher um Papa mais novo por causa ali de doenças, quer ficar mais tempo, porque a gente teve o Bento XVI que renunciou, a gente teve o Papa Francisco ali, que está desde 2003, então agora tem uma tendência que querem pegar um Papa um pouco mais novo para poder fazer esse pontificado por mais tempo. Participando conosco também tem aqui a Mabi Meirelles, todas as noites com a gente, a Mariela Guimarães também com certeza está na escuta, obrigado pela audiência, e reforço que você precisa deixar o seu like na nossa live, porque ele é muito importante para nós. Também faça a sua inscrição no canal O Tempo e fique muito bem informado. Ainda hoje a gente vai falar sobre o julgamento do Núcleo 2, ali sobre uma suposta trama golpista, e ainda trazer informações sobre a saúde de Jair Bolsonaro, que hoje recebeu uma visita fora do previsto, fora do núcleo familiar. A gente traz todos esses detalhes. O que você acha, Letícia? A gente já vai para o próximo tema? Podemos ir, agora a gente vai ficar só na expectativa, né, desse conclave que ainda demora em um tempo, né, de 15 a 20 dias agora, a gente não tem uma data exata e como a gente viu, né, pode demorar vários outros dias. Na eleição do Papa Francisco foi a 5ª votação que ele foi escolhido. Vamos ver qual que vai ser a expectativa, se a gente vai continuar com uma doutrina ali do que estava sendo adotada pelo Papa Francisco, porque o Papa Francisco, ele não chegou a mudar a doutrina ali, mas ele mudou o tom, a gente pode falar que ele mudou o tom ali. Ele fez algumas revoluções, se a gente pode dizer assim, na Igreja Católica. A gente não via há muito tempo mulheres com cargos dentro do Vaticano, e agora a gente tem. Ele defendeu abertamente algumas questões ali da proximidade com o público LGBTQIA+. Vamos agora aguardar para saber se vai ser um Papa que vai ser um pouco mais menos conservador, qual que vai ser a linha agora.